unidade. Eu espero que vocês tenham realizado a leitura da primeira unidade e aproveitado todos os links que eu deixei para poder aprofundar um pouco mais os conhecimentos em relação à variabilidade de condições visuais envolvidas dentro da categoria da deficiência visual. Nessa unidade, nós discutiremos um pouco sobre as necessidades educacionais específicas da pessoa com deficiência visual em relação ao acesso à leitura e escrita. Então, estudos apontam que a maioria os motivos do fracasso escolar de alunos com deficiência visual, eles são em decorrência da ausência ou escassez de recursos materiais apropriados e serviços que devem ser ofertados a esses alunos. Nesse sentido, é necessário que o professor ele conheça quais são os recursos que podem auxiliar esses alunos para que ele possa articular estratégias e articular ações para disponibilização desses recursos na escola. Ferroni e Gasparetto apontam para o uso de recursos de tecnologia assistiva para potencializar as habilidades visuais de alunos com deficiência visual. No caso, o que seria tecnologia assistiva? Tecnologia assistiva é qualquer recurso, estratégia, método ou técnica que permita com que uma pessoa com deficiência realize uma tarefa que antes era impossibilitada em decorrência da sua deficiência. Vamos citar aquele exemplo da leitura e escrita de pessoas cegas. Seria impossível para uma pessoa cega realizar a leitura e escrita por meio de manuscritos impressos. No entanto, ao propor com que essa mesma atividade seja feita por vias táteis, ele consegue realizar a tarefa de ler e escrever. Então, a mudança, no meio em que é ofertado esse registro escrito, ele promove a essa pessoa com deficiência a possibilidade de realizar essa tarefa. Da mesma forma, uma criança com baixa visão que não consegue visualizar uma fonte ali no tamanho 12, se você oferecer uma lupa para ela, ela irá conseguir ampliar o tamanho dessa fonte e ter acesso a essa informação. Então, um recurso de tecnologia assistiva para uma pessoa com deficiência visual é qualquer recurso que potencialize, amplie ou substitua as habilidades visuais desse sujeito, permitindo com que ele realize diversas atividades no seu cotidiano. Existem alguns recursos já categorizados na literatura quanto à deficiência visual, e eles são subdivididos em recursos ópticos, recursos não ópticos, recursos eletrônicos e de informática. Agora eu irei apresentar a vocês alguns desses recursos, e os demais estão descritos na apostila. Então, o que são recursos ópticos? Os recursos ópticos, eles são prescritos por oftalmologistas e eles consistem em uma ou mais lentes que antepõem o olho e o objeto, permitindo a ampliação desse objeto. Nós temos recursos ópticos para realização de tarefas que estão longe do olho, então recursos ópticos para longe e recursos ópticos para perto. Os recursos ópticos para longe, os mais comuns são óculos e lentes de contato. Eles são recursos ópticos. Mas recursos mais especializados para pessoas com deficiência visual com baixa visão são os telescópios. Então, os telescópios, eles se assemelham muito aos binóculos. Então, ele pode ser binocular montado em armação de óculos, como na primeira imagem. Ele pode ser monocular de foco ajustável, ele pode ser binocular e ele pode ser monocular de foco fixo. A vantagem desses recursos é que ele permite o acesso a informações que estão em distâncias variadas e que ele tem toda essa versatilidade de modelos. As principais desvantagens é porque com o aumento
com o aumento da superfície ou do objeto que está sendo observado, há uma diminuição de campo. Então, esse recurso ele é altamente recomendado por oftalmologistas na cópia da lousa. Então, para o aluno com deficiência visual, com baixa visão, realizar a cópia da lousa. Só que a ampliação dele é tão grande que às vezes o aluno ele vai conseguir visualizar, há uma redução tão grande de campo que ele vai conseguir realizar a leitura de palavra por palavra na lousa. E isso demanda um esforço comodativo, uma adaptação no uso desse recurso, porque é muito difícil de localizar as palavras em qual parte da lousa que está, em qual linha que está, porque ele tem que visualizar na lousa, tirar o recurso, fazer a cópia e depois voltar e localizar a palavra novamente. Outra desvantagem desse recurso é que ele altera a profundidade e é necessário, com que a pessoa ela não tenha outro tipo de deficiência, como uma deficiência motora, porque ela tem que ajustar o foco desse recurso. Quanto aos recursos ópticos para perto, a gente tem os óculos esferoprismáticos. Esses são óculos especiais, na verdade é como se fossem lentes de lupas manuais que são montadas em armação de óculos. Esses recursos, eles apresentam como vantagem a possibilidade de leituras prolongadas, eles deixam livres as mãos, não necessitando de um ajuste de foco. As principais desvantagens é em relação à fadiga de trabalho, já que o material a ser lido ele tem que ficar muito próximo ao rosto e isso causa fadiga nos alunos com baixa visão que usam esse tipo de recurso e ele dificulta a questão do deslocamento. Então, se você necessita deslocar, você tem que tirar o recurso para se deslocar. Aqui a gente tem diversas lupas, então a gente tem lupas de apoio e lupas manual. Na primeira linha a gente tem as lupas de apoio, que você apoia essa lupa na folha. Então você apoia na folha e você transita com essa lupa apoiada no material impresso a ser lido. Ela é altamente recomendada no caso de leituras curtas, e é fácil de localização do foco, porque ela já tem um apoio que garante a distância focal correta. E a gente tem as lupas de mão, que aí é necessário encontrar a distância focal e ela também, no caso, ela mantém as mãos ocupadas, que é uma das desvantagens. Em relação à velocidade de leitura, as lentes de lupas montadas em armação de óculos, elas garantem uma maior velocidade de leitura, enquanto elas têm uma menor velocidade de leitura e por isso é recomendado em casos de leituras breves. Um ponto interessante é que esse tipo de recurso ele é altamente recomendado em alunos que têm aquela visão tubular que nós vimos na unidade 1. Então, crianças que têm preservada a sua visão excêntrica, esse tipo de recurso ele é altamente recomendado. Aqui nós temos outros modelos de lupas, Então a gente tem o globo de aumento, a barra de aumento e uma que parece um cartãozinho de aumento que você coloca também sobre a superfície impressa para que amplie. E agora um pouquinho sobre os recursos não ópticos. Então, os recursos não ópticos, eles melhoram o desempenho visual sem o auxílio de lupas. Eles são recursos simples, mas são recursos muito úteis, já que alteram e transformam tanto condições ambientais quanto materiais para que possa melhorar o desempenho visual do sujeito. Eles podem ser utilizados de forma combinada com os recursos ópticos, porque eles potencializam a capacidade de ampliação e de execução de tarefas de leitura e escrita. Eles atuam principalmente em relação à iluminação, ao contraste, à ampliação e ao conforto físico. Então, em relação à iluminação, nós temos, considerando aquela variabilidade de condições visuais,
Nós teremos alunos que necessitarão de iluminação especial e alunos que terão fotofobia. Então, que quanto menor a iluminação, melhor. Que se a gente colocar uma luminária, a gente vai estar atrapalhando esse aluno. Então aqui eu trouxe o exemplo de uma luminária, né, que ela sempre deve ser colocada dessa forma, de forma que ilumine apenas o objeto e que a luz não vá diretamente ao olho do aluno. E o exemplo do tiposcópio. O tiposcópio é um recurso que ele diminui a questão do ofuscamento, que é o reflexo da luz na folha branca, que ao bater nos olhos de quem tem uma sensibilidade a esse ofuscamento, causa um enorme incômodo, impossibilitando inclusive a leitura. Então, a confecção de um recurso tão simples pode auxiliar, né, no desempenho da leitura e escrita do aluno com baixa visão. Em relação ao contraste, então em relação ao contraste, como a gente viu, existem algumas condições visuais, como aquela da opacidade, que seria o caso de catarata, em que o recurso mais recomendado é a alteração de contraste. Aqui eu trago alguns exemplos como caderno de pauta ampliada, onde as pautas têm um contraste bem grande, o uso de canetas de ponta porosa e de lápis 6Bs, o uso de giz ou até mesmo de pincéis de cores de grande contraste com a lousa, né? Então, se for uma lousa negra, usar o giz branco ou o giz amarelo e evitar giz verde ou giz rosa, que não tem tanto contraste. Se for uma lousa branca, usar o pincel preto. E em relação às novas formas de escrita, né, no caso a digitação, um teclado que ele é tanto ampliado quanto ele tem um contraste nas suas teclas, possibilitando assim um melhor acesso, né, a esse objeto. A ampliação é outro recurso não óptico, só que existem algumas recomendações quanto à ampliação de textos. Então, os textos eles devem ser ampliados de acordo com a necessidade específica do sujeito. Como a gente viu, existem casos de baixa visão que a ampliação exagerada ela pode ser altamente prejudicial, como é o caso de crianças que têm a visão tubular, que tem o campo periférico, que tem o campo visual afetado. As fontes que devem ser usadas. Normalmente são usadas a fonte Arial ou Verdana, porque elas são fontes que têm menos detalhe e deve-se manter o espaçamento entre linhas, porque o que acontece com muita frequência é do professor ampliar o material, no entanto retirar o espaçamento entre linhas, o que causa uma confusão na hora da leitura. E finalmente, né, a última modificação em relação aos recursos não ópticos, que é o conforto físico. O aluno com baixa visão, ele tende a ir com o corpo de encontro ao material de leitura. E isso ocasiona deformidades posturais nesse aluno. Então, recursos como o plano inclinado, que trazem o material de leitura para mais próximo do rosto, evitam esse tipo de deformidades e é considerado um recurso não óptico. E os recursos eletrônicos? Os recursos eletrônicos, eles são inovadores e são altamente benéficos a crianças com baixa visão e a crianças cegas, porque eles conseguem transformar os impressos em formatos ampliados, ou seja, que lupas ópticas não amplia de forma suficiente, ou transformar em caracteres táteis ou sonoros. Aqui eu vou apresentar alguns recursos eletrônicos, né? Eles atuam também de forma concomitante à ampliação, alteração de iluminação, alteração de luminosidade. Então, na primeira linha, a gente tem alguns recursos eletrônicos, algumas lupas eletrônicas e videoampliadores. Na primeira e na terceira imagem, a gente pode perceber que há uma alteração de contraste. Então, na primeira imagem, o videoampliador transforma o fundo da folha, que era branco, em azul, e as letras ficam amarelas.
E na terceira imagem, transforma o fundo em preto e as letras ficam amarelas. Além disso, a gente tem esse modelo, que é o modelo de lupa eletrônica no formato de mouse, existe em todas as escolas que tem sala de recurso multifuncional, esse recurso está disponibilizado. Então, por meio de, como se fosse no formato de um mouse, existe uma câmera no fundo desse mouse e essa câmera digitaliza o conteúdo impresso, transmitindo ele para o monitor de um computador. Esse conteúdo impresso em forma ampliada. E a gente tem os leitores autônomos de textos, que são recursos completos, né? Eles, a partir da câmera deles, eles digitalizam o conteúdo impresso, lançam no monitor de forma ampliada, fazem a transformação desse material impresso em sonoro, então eles leem todo o conteúdo que foi digitalizado, além de transformar em caracteres táteis, caso exista um recurso desse, que é um display braille ou linha braille. Esse recurso conectado ou em um computador ou em um leitor autônomo de textos, ele irá transmitir a imagem, a imagem impressa de um livro ou as informações escritas da tela de computador em informações braille através da alteração dos seus pinos, da combinação dos pontos dos pinos que existem nessa linha braille. A gente tem impressoras braille, né, que imprimem em braille e em tinta, máquinas fusoras que vão permitir a impressão de figuras, esquemas, figuras geométricas com um relevo nesses contornos, dando acesso também a esse tipo de material, tanto a crianças com baixa visão quanto a crianças cegas. Nós temos a máquina de escrever elétrica em braille e a calculadora sonora. Então, são diversos recursos, esses são alguns exemplos e existem outros exemplos de recursos eletrônicos que dão acesso, né, às práticas de letramento, à aquisição das habilidades de leitura e escrita e ao acesso dessas informações. E finalmente a gente chega, né, nos recursos de informática. Os recursos de informática têm como principal instrumento o computador. A partir de aplicativos e recursos que são usados nesse computador, a gente consegue transformar materiais impressos em materiais ampliados, edição de textos, leitura sonora desse material. E os principais recursos dessa categoria são os ampliadores de tela e os leitores de tela. Os ampliadores de tela, eles vão funcionar como uma lupa virtual em que amplia a tela do computador, permitindo com que o aluno ele tenha acesso às informações escritas da tela. E os leitores de tela irá transformar as informações escritas da tela do computador em informações sonoras. Aqui eu não trouxe, né, para vocês imagens desses recursos, mas na apostila eu disponibilizo links onde vocês podem fazer downloads, tanto de ampliadores quanto de leitores de telas. Alguns são gratuitos e outros podem ser utilizados para experimentação. E depois, caso seja necessário, sejam adquiridos. Além desses recursos, eu tenho desenvolvido pesquisas na questão de aplicativos de tecnologia assistiva. Então, são aplicativos de celulares e tablets que desempenham funções semelhantes aos recursos apresentados aqui e que podem dar acesso às práticas de leitura e escrita de alunos com baixa visão e cegos. Na apostila de vocês eu também disponibilizo o nome desses aplicativos, a maioria pode ser baixada gratuitamente, e vídeos que ilustram o uso desses aplicativos nas atividades de leitura e escrita. Então eu convido vocês, né, a realizar a leitura de forma minuciosa dessa unidade 2, em aprofundar os conhecimentos de acordo com os links que foram disponibilizados e procurar mais informações sobre recursos de tecnologia assistiva que possam atender às necessidades específicas dos alunos com deficiência visual.
também realizar as atividades avaliativas que foram propostas para o final, né, dessa primeira quinzena, que o conteúdo está contido na primeira e na segunda unidade. Então, na próxima unidade, nós discutiremos um pouco sobre o letramento e o letramento matemático das crianças cegas, dando informações básicas sobre o uso do sistema Braille e do Soroban como instrumento para o desenvolvimento das habilidades matemáticas do aluno cego. Então, até a próxima unidade.